Artigo 310. Permitir confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque ou desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 312. Inovar artificiosamente em caso de acidente automobilístico com vítima na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesse artigo, ainda que não iniciados, quando da inovação ou procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais refere. Artigo 312-A. Para os crimes relacionados nos artigos 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em uma das seguintes atividades. Inciso 1. Trabalho aos fins de semana em equipes de resgate de corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito. Inciso 2. Trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidentes de trânsito e politraumatizados. Inciso 3. Trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito. Inciso 4. Outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito. Artigo 312-B. Aos crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 302 e no parágrafo 2º do artigo 303 deste Código não se aplica o disposto no inciso 1 do caput do artigo 44 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Capítulo 20. Disposições finais e transitórias. Artigo 313. O Poder Executivo promoverá a nomeação dos membros do CONTRAN no prazo de 60 dias da publicação deste Código. Artigo 314. O CONTRAN tem prazo de 240 dias a partir da publicação deste Código para expedir as resoluções necessárias à sua melhor execução, bem como revisar todas as resoluções anteriores à sua publicação, dando prioridade àquelas que visam a diminuir o número de acidentes e assegurar a proteção de pedestres. Parágrafo único. As resoluções do CONTRAN existentes até a data de publicação deste Código continuam em vigor naquilo em que não conflitem com ele. Artigo 215. O Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN, deverá, no prazo de 240 dias, contado da publicação, estabelecer o currículo com conteúdo programático relativo à segurança e educação de trânsito, a fim de atender ao disposto neste Código. Artigo 316. O prazo de notificação previsto no inciso 2 do parágrafo único do artigo 281 só entrará em vigor após 240 dias contados da publicação desta lei. Artigo 317. Os órgãos e entidades de trânsito concederão prazo de até 1 ano para adaptação dos veículos de condução de escolares e de aprendizagem às normas dos incisos 3º do artigo 136 e 154, respectivamente. Artigo 319. Enquanto não forem baixadas novas normas pelo CONTRAN,
continua em vigor o disposto no artigo 92 do Regulamento do Código Nacional de Trânsito. Artigo 319-A. Os valores de multas constantes deste Código poderão ser corrigidos monetariamente pelo CONTRAN, respeitado o limite da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. No exercício anterior, parágrafo único, os novos valores decorrentes dos dispostos no caput serão divulgados pelo CONTRAN com no mínimo 90 dias de antecedência de sua aplicação. Artigo 320. A receita arrecadada com as cobranças das multas de trânsito será aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Parágrafo 1º. O percentual de 5% do valor das multas de trânsito arrecadadas será depositado mensalmente na conta de fundo de âmbito nacional, destinada à segurança e educação de trânsito. Parágrafo 2º. O órgão responsável deverá publicar anualmente na rede mundial de computadores dados sobre receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito e sua destinação. Artigo 320-A. Os órgãos e as entidades do Sistema Nacional de Trânsito poderão integrar-se para ampliação e o aprimoramento da fiscalização de trânsito, inclusive por meio do compartilhamento da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito. Artigo 323. O CONTRAN, em 180 dias, fixará a metodologia de aferição de peso de veículos, estabelecendo percentuais de tolerância, sendo durante este período suspensa a vigência das penalidades previstas no inciso 5 do artigo 231, aplicando-se a penalidade de 20 UFIR por 200 kg ou fração de excesso. Parágrafo único. Os limites de tolerância que se refere a este artigo, até a sua fixação pelo CONTRAN, são aqueles estabelecidos pela Lei 7.408. Artigo 325. As repartições de trânsito conservarão, por no mínimo 5 anos, os documentos relativos à habilitação de condutores, ao registro e ao licenciamento de veículos e os autos de infração de trânsito. Parágrafo 1º. Os documentos previstos no caput poderão ser gerados e tramitados eletronicamente, bem como arquivados e armazenados por meio digital, desde que assegurada a autenticidade e fidedignidade e confiabilidade e a segurança das informações, e serão válidos para todos os efeitos legais, sendo dispensada, neste caso, a sua guarda física. Parágrafo 2º. O CONTRAN regulamentará a geração, a tramitação, o arquivamento, o armazenamento e a eliminação de documentos eletrônicos e físicos gerados em decorrência da aplicação das disposições neste Código. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista nos parágrafos 1º e 2º, o sistema deverá ser certificado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade de infraestrutura de chaves públicas brasileiras. Artigo 326. A Semana Nacional de Trânsito será comemorada anualmente no período compreendido entre 18 e 25 de setembro. Artigo 326-A. A atuação dos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, no que se refere à política de segurança no trânsito, deverá voltar-se prioritariamente para o cumprimento das metas anuais de redução do índice de mortos por grupo de veículos e de índice de mortos por grupo de habitantes, ambos apurados por estado e por ano, detalhando-se os dados levantados e as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais. Parágrafo 1º. O objetivo geral do estabelecimento de metas é, ao final do prazo de 10 anos, reduzir a metade, no mínimo, o índice nacional de mortes por grupo de veículos e o índice nacional de mortes por grupo de habitantes, relativamente aos índices apurados no ano de entrada em vigor da lei que cria o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Parágrafo 2º. As metas expressam a diferença, a menor em base percentual, entre os índices mais recentes oficialmente apurados e os índices que se pretendem alcançar. Parágrafo 3º. A decisão que fixar as metas anuais estabelecerá
as respectivas margens de tolerância. Parágrafo 4º. As metas serão fixadas pelo CONTRAN para cada um dos entes federados da Federação e para o Distrito Federal, mediante propostas fundamentadas do CETRAN, do CONTRANDIF e do Departamento da Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das respectivas circunscrições. Parágrafo 5º. Antes de se submeterem as propostas ao CONTRAN, o CETRAN, o CONTRANDIF e o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, realizarão consulta ou audiência pública para manifestação da sociedade sobre as metas a serem propostas. Parágrafo 6º. As propostas do CETRAN, do CONTRANDIF e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal serão encaminhadas ao CONTRAN até o dia 1º de agosto de cada ano, acompanhadas de relatório analítico a respeito do cumprimento das metas fixadas para o ano anterior e de exposição de ações, projetos ou programas com os respectivos orçamentos, por meio dos quais se pretende cumprir as metas propostas para o ano seguinte. Parágrafo 7º. As metas fixadas serão divulgadas em setembro, durante a Semana Nacional de Trânsito, assim como o desempenho absoluto e relativo de cada Estado e do Distrito Federal no cumprimento das metas vigentes no ano anterior, detalhados os dados levantados e as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais, devendo tais informações estabelecer a disposição do público na rede mundial de computadores em sítio eletrônico do órgão máximo executivo de trânsito da União. Parágrafo 8º. O CONTRAN, ouvidos o Departamento de Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, definirá as fórmulas para apuração dos índices de que trata esse artigo, assim como uma metodologia para a coleta e o tratamento dos dados estatísticos necessários para a composição dos termos das fórmulas. Parágrafo 9. Os dados estatísticos coletados em cada Estado e no Distrito Federal serão tratados e consolidados pelo respectivo órgão ou entidade executiva de trânsito, que os repassará ao órgão máximo executivo de trânsito da União, até o dia 1º de março, por meio do Sistema de Registro Nacional de Acidentes e Estatística de Trânsito. Parágrafo 10. Os dados estatísticos sujeitos à consolidação pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal compreendem os coletados naquela circunscrição. Inciso 1º. Pela Polícia Rodoviária Federal e pelo órgão executivo rodoviário da União. Inciso 2º. Pela Polícia Militar e pelo órgão ou entidades executivas rodoviárias do Estado ou Distrito Federal. Inciso 3º. Pelos órgãos ou entidades executivos rodoviários e pelos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos municípios. Parágrafo 11. O cálculo dos índices para cada Estado e para o Distrito Federal será feito pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, ouvidos o Departamento de Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 12. Os índices serão divulgados oficialmente até 31 de março de cada ano. Parágrafo 13. Com base em índices parciais apurados no decorrer do ano, o CONTRAN, o CETRAN e o CONTRANDIF poderão recomendar aos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito alterações nas ações, projetos e programas em desenvolvimento ou previstos, com o fim de atingir metas fixadas para cada um dos Estados e do Distrito Federal. Parágrafo 14. A partir da análise de desempenho a que se refere o parágrafo 7º deste artigo, o CONTRAN elaborará e divulgará, também durante a Semana Nacional de Trânsito, inciso 1, duas classificações ordenadas dos Estados do Distrito Federal, uma referente ao ano analisado e outra que considera a evolução do desempenho dos Estados e do Distrito Federal desde o início das análises. Inciso 2º. Relatório a respeito do cumprimento do objetivo geral do estabelecimento de metas previstos no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 327. A partir da publicação deste Código, somente poderão ser fabricados e licenciados veículos que obedeçam os limites de peso e dimensões fixados na data desta lei, ressalvados que vierem a ser regulamentados pelo CONTRAN. Artigo 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado
por ser proprietário dentro do prazo de 60 dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 1º. Publicado o edital de leilão, a preparação poderá ser iniciada após 30 dias contados da data de recolhimento do veículo, o qual será classificado em duas categorias: conservado, quando apresenta condições de segurança para trafegar, e 2. Sucata, quando não está apto a trafegar. Parágrafo 2º. Se não houver oferta igual ou superior ao valor da avaliação, o lote será incluído no leilão seguinte, quando será arrematado pelo maior lance, desde que o valor não inferior a 50% do avaliado. Parágrafo 3º. Mesmo classificado como observado, o veículo que for levado a leilão por duas vezes e não for arrematado será leiloado como sucata. Parágrafo 4º. É vedado o retorno do veículo leiloado como sucata à circulação. Parágrafo 5º. A cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao prazo de 6 meses. Parágrafo 6º. Os valores arrecadados em leilão deverão ser utilizados para custeio da realização de leilão, dividindo seus custos entre os veículos arrematados, proporcionalmente ao valor da arrematação e destinando-se os valores remanescentes na seguinte ordem: 1. Despesas para remoção estada. 2. Os tributos vinculados no veículo, na forma do parágrafo 10º. 3. Os credores trabalhistas, tributários e titulares de crédito com garantia real, segundo a ordem de preferência estabelecida no artigo 186 da Lei 5.172, Código Tributário Nacional. Inciso 4. As multas devidas ao órgão ou à entidade responsável pelo leilão. Inciso 5. As demais multas devidas aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, segundo ordem cronológica. Inciso 6. Demais créditos e segundo a ordem de preferência legal. Inciso 7º. Sendo insuficiente o valor arrecadado para quitar os débitos incidentes sobre o veículo, a situação será comunicada aos credores. Parágrafo 8º. Os órgãos públicos responsáveis serão comunicados do leilão previamente para que formalizem a desvinculação do ônus incidentes sobre o veículo no prazo de 10 dias. Parágrafo 9º. Os débitos incidentes sobre o veículo antes da alienação administrativa ficam dele automaticamente desvinculados, sem prejuízo da cobrança contra o proprietário anterior. Parágrafo 10. Aplica-se o disposto no parágrafo 9, inclusive ao débito relativo a tributo cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil, a posse, a circulação ou licenciamento do veículo. Parágrafo 11. Na hipótese do antigo proprietário reaver o veículo, por qualquer meio ou débitos sejam novamente vinculados ao bem, aplicando-se nesse caso o disposto nos parágrafos 1, 2, 3 do artigo 271. Parágrafo 12. Quitados os débitos, o saldo remanescente será depositado em conta específica do órgão responsável pela realização do leilão e ficará à disposição do antigo proprietário, devendo ser expedida notificação a ele no máximo de 30 dias, após a realização do leilão, para levantamento do valor no prazo de 5 anos, após os quais o valor será transferido definitivamente para fundo a que se refere o parágrafo único do artigo 320. Parágrafo 13. Aplica-se o disposto neste artigo no que couber ao animal recolhido, a qualquer título, e não reclamado por seu proprietário no prazo de 60 dias, a contar da data de recolhimento, conforme regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 14. Se identificada a existência de restrição policial ou judicial sobre o prontuário do veículo, a autoridade responsável pela restrição será notificada para a retirada do bem do depósito, mediante quitação das despesas com remoção estada, ou para autorização do leilão nos termos deste artigo. Parágrafo 15. Se no prazo de 60 dias a contar da notificação de que trata o parágrafo 14, não houver manifestação da autoridade responsável pela restrição judicial ou policial, estará o órgão de trânsito autorizado a promover o leilão do veículo nos termos deste artigo. Parágrafo 16. Os veículos, sucatas e materiais inservíveis de bens automotores que se encontrarem nos depósitos há mais de um ano poderão ser destinados à reciclagem independentemente da existência de restrições sobre o veículo. Parágrafo 17. O procedimento de asta pública na hipótese do parágrafo 16 será realizado por lote de tonelagem.
de material ferroso, observando-se no que couber o disposto neste artigo, condicionando-se a entrega do material arrematado aos procedimentos necessários à descaracterização total do bem e à destinação exclusiva ambientalmente adequada, à reciclagem siderúrgica, vedado qualquer aproveitamento de peças e de partes. Parágrafo 18. Os veículos sinistrados irrecuperáveis, queimados, adulterados ou estrangeiros, bem como aqueles sem possibilidade de regularização perante o órgão de trânsito, serão destinados à reciclagem, independentemente do período em que sejam em depósito, respeitado o prazo previsto no caput deste artigo e sempre que a autoridade responsável pelo leilão julgar ser esta medida apropriada.